Cristo esteja com cada um de vocês, meus amados irmãos e ouvintes, a você diretamente dessa rede social. Estamos aqui, eis que te fala neste momento é o pastor José Luiz, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Monte de Gerezim. Mais uma vez com vocês, mais uma vez nessa caminhada, nessa jornada. E hoje nós estamos aqui para trazer para você algo que é muito importante e pode cada vez mais e vai cada vez mais contribuir para a mudança na sua vida. Muitas vezes se fala em estudo, muitas vezes se fala no conhecer da palavra. Muitas vezes a gente tem que aprender a conhecer e a viver esta palavra em nossas vidas. Então é neste momento que aqui estou transmitindo diretamente para você que está me ouvindo agora. Tenha certeza de uma coisa: Deus, Ele é fiel em todo sentido, caminho e direção. Não podemos parar de falar desse Deus, desse Pai e Mestre e Senhor dos Senhores em nossas vidas. Então nessa noite, nesse momento, nessa tarde, eu quero trazer para você sobre a parábola do semeador. O que é a parábola do semeador? É o semear, é o plantar, o colher e poder daqui por diante ir em frente e conquistar as grandes viradas na sua vida. A importância de conhecer a palavra, a importância de você mudar a tua vida, o teu caminhar, o teu pensar e o teu agir. Então, neste momento, amados, eu quero poder, neste momento, falar com você. E lá em Mateus, capítulo 13, traz sobre a parábola do semeador. Então, passo a passo, nós vamos aprender que a parábola é algo muito lindo, muito maravilhoso, aonde ela traz ela amplia uma gama significativa de muito cheio de significados e traz também um distintivo feito por meios breves de comparações narrativas. Então, o Senhor Jesus ele sempre trouxe as coisas por parábolas. No geral, elas têm um ponto de ideias central, que vai nos ensinar cada vez mais a prosseguir nessa caminhada. Presta atenção, amados. A parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu no pé do caminho, e vieram as aves e comeram lá. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, neste momento, ele trouxe para toda aquela multidão, ele trouxe para todos naquele momento, essa parábola. Uma parábola que muitas vezes para nós, e para quem está ouvindo neste momento, pode ser uma parábola que não tem sentido e não tem significado. Mas ela tem um significado muito grande em nossa vida. É isso que nós vamos ver neste momento, através dessa parábola. Vamos fazer um estudo aqui breve
um estudo que vai te ajudar neste momento, ao qual você está vivenciando, está acontecendo uma série de coisas ao nosso redor, e nós temos que aprender a estar semeando e acreditando naquele que é Senhor da nossa vida. Então, a importância, eu sempre foco na igreja e aonde está a importância de viver esta palavra, de viver a palavra, de participar nessa palavra. E neste momento não é diferente. Imagina que havia uma multidão ouvindo o Senhor Jesus falar. Havia uma grande multidão. E de repente, a você que está me ouvindo agora, tenha certeza de uma coisa: nada está perdido nesta vida. Tudo é o que a gente planta, o que a gente vai regar, o que a gente vai colher. Antes de entrarmos cada vez mais nesta palavra, vamos dar um exemplo aqui. Se você for plantar alguma fruta, você for plantar alguma coisa, você primeiro vai pegar a semente, vai escolher uma boa terra, vai colocar a semente. Depois que você joga a semente, no dia a dia, você vai o quê? Você vai regando, vai cuidando daquela semente e daquela terra. E ao passo que ela, passo a passo, ela vai crescendo. E ao crescer, ela vai dar o quê? Ela vai dar um fruto. Ela vai gerar alguma coisa que vai ser em prol daquilo que você plantou. Então nós temos cada vez mais que aprender sobre isto. Aprender a plantar, a regar e a colher. Ninguém em sã consciência vai plantar uma coisa e não vai colher. Se plantarmos coisas boas, vamos colher coisas boas. Se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Não existe aquele segredinho mágico de a pessoa muitas vezes está o quê? Plantando, né? Plantando simplesmente coisas ruins e colher coisas boas. Não. Se você plantar coisa ruim, você vai colher coisas ruins, né? Você pode de repente plantar um alface e você vai colher de repente uma couve? Não. Você vai plantar o alface e vai colher o alface. Então presta atenção no que o Senhor estava falando. A primeira coisa que ele fala aqui é o seguinte: quando ele fala da semente que ele semeava, que caiu no meio do caminho, no pé do caminho, que caiu no meio das pedras, que caiu no meio de espinhos e caiu em terra boa. Nós vamos ver se sentido você vai entender no que eu quero falar para você nesta tarde, a você que está aqui me acompanhando. Presta atenção. Neste momento, quem tem ouvido para ouvir, ouça. A primeira coisa, e acercando deles os seus discípulos, disseram: por que lhe falas por parábolas? E ele respondendo, disse-lhe: porque a vos é dado o conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Então, para você poder entender a palavra de Deus, para você poder entender o que Deus quer falar e o que Deus está nos ensinando neste momento, você tem que ver primeiramente o que o Senhor está falando, né? Porque foi-lhe dados, né? Foi-lhe dados mistério de conhecer, né? Ele respondeu e disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é lhe dado. Quando nós buscamos o Senhor, entramos na presença de Deus, nós temos que buscar a grande sabedoria do Senhor. Estar em comunhão
com o nosso Deus, estar caminhando com o Senhor acima de todas as coisas. Não basta simplesmente, né, muitas vezes a gente pega um livro, começa a ler, vai lendo, e muitas vezes acaba se decorando. Não é assim que acontece as coisas no nosso dia a dia? As pessoas pegam algo, começam a se ler, vai se lendo, e o que acontece? Ela vai decorando. Mas a palavra de Deus, ela tem algo especial. O que é? A grande conhecimento e sabedoria que Deus nos dá em sua palavra para poder entender o que ele está falando. Nem todo mundo entende. Muitos podem ler uma palavra, podem ler uma passagem, podem ler o que aqui está escrito, eles podem entender do que está na letra, mas naquilo que o Espírito Santo de Deus em nossa vida quer dizer, as pessoas, é isso que as pessoas não entendem. Só entendem aqueles que o buscam e aqueles que alcançam ele em espírito e em verdade. Então, neste momento, nós estamos vendo aqui o que ele fala. A eles, aos discípulos, foi dado conhecer, Foi dado conhecer o conteúdo e o significado da palavra. E a muitos não é dado. A muitos não são dados. Porque tudo o Senhor dá àquele que o busca, e o busca em espírito e em verdade. Então, neste momento, ele fala aqui, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Então, aquele que tem se dará em abundância. Então, aquilo que Deus nos dá, sempre teremos para dar o quê? Em abundância. Sempre procurando dar o de melhor cada vez mais. Mas aquele que não tem nada para dar. E Jesus tinha sempre tudo para dar a todos aqueles que ali estavam, a todos aqueles que ali se assentavam em volta, ficavam em pé, estavam ali prontos para aprender, queriam ouvir ele falar. De repente é muito difícil você estar aqui, de repente ouvindo eu falar para você, achando que nada vai mudar, achando que nada disso é importante. Aí é que nós se enganamos. É muito importante nós aprendermos na palavra de Deus, e estamos ouvindo ela e sabendo o que significa. Então, de repente, nós começamos a ler só esse pedaço, será que você consegue discernir o que aquilo quis dizer? Então, aí nós vamos vendo cada vez mais que ele vai ensinando, vai nos mostrando da seguinte maneira. Por isso que ele fala por parábolas. Ele está falando para os discípulos, estou falando por parábolas. Porque eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem e nem compreendem. Quer dizer, então no meio daquela multidão inteira, muitos que ali estavam, não estavam entendendo. Não estavam vendo nada e não estavam entendendo nada. Somente vai entender aquele que realmente estiver em espírito. Nós temos que estar em espírito e em verdade. Porque somente aí que vamos entender. De repente fala assim, mas irmão José Luiz, é muito fácil. De repente o irmão fala hoje aí e fala dessa maneira. Mas eu falo para vocês que estão me ouvindo neste momento, que para mim falar hoje eu tive que aprender, eu tive que conhecer, eu tive cada vez mais que me lançar na presença do Senhor, buscar a presença dele, buscar a sabedoria e o conhecimento, porque foi assim que Salomão, quando assumiu o trono de Davi, o que ele pediu para o Senhor? Ele pediu riquezas, ele pediu as coisas que realmente de repente seria somente para o grande reinado dele. Ele pediu simplesmente o quê? Sabedoria e conhecimento, porque ele precisava conduzir um povo
conduzir um reinado para que tudo viesse a acontecer na vida realmente do povo. Ele tinha que realmente estar com o Senhor ali e ter sabedoria para conduzir. Porque Deus, o que Deus fez? Pedisse certo, ele pediu certo, e o Senhor deu a ele a sabedoria, a maior riqueza, que todos vinham atrás de Salomão para conhecer e ver, olhar com seus olhos a grande sabedoria que Salomão tinha. Então o que acontece? Então hoje não é diferente. Nós temos que ter sabedoria e conhecimento para poder entender aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Não basta simplesmente você, de repente a pessoa está dentro da igreja, está vendo as pessoas lendo a palavra de Deus, e muitas vezes as pessoas estão vendo o servo de Deus, ou o servo de Deus ministrando, e não está entendendo aquilo que realmente é importante e é o conteúdo principal. É como muitas multidões que aqui estavam. Então, prosseguindo ainda cada vez mais, aqui ele fala assim: e nele se cumpre a profecia de Isaías. Olha só o que ele fala, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Então, o profeta Isaías já relatava isso. O profeta Isaías já falava realmente isso, que as pessoas, muitos estariam ali simplesmente estariam ouvindo, mas não compreenderiam. Mas vendo, vereis, mas não percebereis. Então é neste momento que a gente vai vendo, no profundo e no oculto, o que Deus ele vai nos ensinando e nos ensina através da palavra dele. É por isso que nessa terça-feira que aqui estamos, neste momento que são 5h20 da tarde, para vocês verem que realmente é uma transmissão ao vivo, para vocês entenderem que nada simplesmente é por acaso. É neste momento que foi nos dada essa oportunidade, porque agora é o momento que nós temos para parar e para ouvir o quê? Ouvir a palavra do Senhor e aprender do Senhor. Então é neste momento que nós não podemos, muitas vezes você está impossibilitado de chegar até a igreja, mas a igreja está chegando até você através da rede social. Então presta atenção, para você vai entender agora quando se fala na parábola do semeador. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, se convertam e os que o curem. Então, neste momento, quantos ouvem a palavra de Deus? Muitas vezes as pessoas, se você mandar hoje uma pessoa uma mensagem, a pessoa não quer ouvir. Se a pessoa muitas vezes fala para a pessoa: olha, vamos ouvir essa mensagem, vamos ouvir isso, as pessoas não querem ouvir. Muitas vezes o que acontece? As pessoas não ouvem, não querem dar importância naquilo, que é importante. Então as pessoas muitas vezes estão dentro do culto, estão ouvindo, mas a mesma coisa que estão ouvindo, sai para fora. Então muitas vezes é isso que acontece, as pessoas não procuram realmente estar dentro da igreja para ouvir a verdade. Se o povo ouvisse a verdade, a história seria diferente. As pessoas muitas vezes, elas querem ouvir e querem ver com os seus olhos. É aquele famoso Tomé, Tem que tocar, para poder ver se realmente é verdadeiro. Então as pessoas muitas vezes vão para a igreja somente para ouvir aquilo que lhe interessa. É aquilo que não interessa, eles jogam fora. Mas o que eles jogam fora? Aquilo que seria importante na vida deles, aquilo que seria importante na mudança na vida deles, que traria realmente algo diferente na vida deles. Vocês vão entender a passo, porque eu estou trazendo para vocês
aquilo que realmente é necessário. Mas aqui ele continua, mas bem-aventurado é os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Olha aí, ele está falando, bem-aventurado é o que está ouvindo neste momento, e aqueles que estão nos vendo neste momento, porque você pode achar que para você não é importante neste momento ouvir isso, mas é importante sim. Você tem que ouvir, tem que conhecer a verdade e para de ser enganado. Para de viver enganado, ficar ouvindo qualquer coisa, qualquer palavra, aceitar qualquer coisa que eles estão vendendo, estão falando. Né? Neste momento, eu dou até o exemplo que hoje, né, a gente vê o que o Brasil e o mundo está vivendo referente ao coronavírus. Olha o que está aí. É o que está hoje na mídia, é o que está hoje no nosso dia a dia, o que nós estamos enfrentando. Ora, você vai ouvir o que muitas vezes as pessoas põem, né, numa rede social, que muitas vezes é um fake, ou você vai ouvir a realidade de ver médicos, de ver pessoas especialistas, pessoas que conhecem e sabem. Quem você vai ouvir? Então, muitas vezes as pessoas acabam ouvindo coisas como hoje muitas estão ouvindo. E muitos hoje estão ouvindo o que se fala, o alerta que é colocado. Olha, não saia de casa. Olha, fique dentro da sua casa para evitar que a coisa se alace, que as coisas continuem. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil. Mas o que acontece? As pessoas ouvem, mas vão para a rua. As pessoas ouvem, mas não praticam. É a mesma coisa a palavra de Deus. As pessoas ouvem, mas não praticam. Não vivem a palavra. Não deixa Deus agir em suas vidas de uma forma real e verdadeira. Então, amados, tem que se parar para ouvir, tem que se parar para aprender sobre a palavra de Deus. O que acontece é assim, quando se fala em estudo, se fala em aprender, hoje a igreja do Senhor, hoje a igreja no total e o povo no geral, o que acontece? Ah, não, eu não vou para o estudo porque eu já sei de tudo. Eu conheço tudo. Eu já li a Bíblia de cor e salteada. Eu sei de tudo. Aí que a pessoa erra. Que a pessoa deixa de aprender a palavra de Deus. Foi isso que naquele momento o Senhor está falando para os seus discípulos. Só é dado àqueles que realmente a eles, que eram dados aos discípulos, aqueles que realmente estavam envolvidos com eles, aqueles que buscavam no Senhor a sabedoria, o entendimento, para poder entender o que o Senhor está falando. E muitos não entendem. Muitos estão envolvidos em shows, em movimentos, que muitas vezes uma palavra ela traz muito mais do que a pessoa pensa. Porque as pessoas naquela época queriam estar perto de Jesus. Por que perto do Senhor? Porque queriam ouvir a verdadeira palavra, o verdadeiro significado, o verdadeiro aprendizado. E hoje não será diferente. E hoje não vai ser diferente. Então nós temos que estar prontos para ouvir o quê? A verdade. A verdade da palavra. Vocês querem ouvir agora, passo a passo? Vocês vão entender o que eu estou falando. No versículo 17 de Mateus 3,17 fala assim: porque em verdade vos digo, que muitos profetas, olha aí, muitos profetas e justos desejarão ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvem e não ouviram. Quantos desejariam estar aqui? Quantos profetas antes da vinda de Jesus estavam ali e falavam, gostariam de estar presente para ouvir o mestre falar? E hoje você tem a oportunidade de ouvir ele falar através dos seus servos, suas servas, mas ouvir aqueles que realmente estão o quê? Em espírito, em verdade. Então, é neste momento que você vai entender as coisas. Você quer ver um exemplo agora? Vamos lá. Aí ele começa neste momento a ensinar os seus discípulos, ensinar a todos que ali estavam,
o significado de tudo que ele tinha falado. Aí ele fala assim: escutais vós, pois, a palavra do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino, e não o entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Isto é o que foi semeado ao pé do caminho. É o que foi falado aqui, onde ele fala aqui, bem claro. E quando semeavam, a parte da semente caiu no pé do caminho, e vieram as aves e comeram a na. Então o que aconteceu? É a mesma coisa. Quando você, muitas vezes, é lançado uma semente, é lançado uma palavra, e você deixa, ao entrar. Você entra pelo caminho, mas aí o maligno, o que ele faz? Ele arrebata, ele tira de você. Mas espera aí, mas o diabo ele vem tirando? Não, muitas vezes, amado. É neste momento que nós vamos ver que muitas vezes nós ouvimos dentro da casa do Senhor. Nós ouvimos a palavra. E quantos ouvem a palavra, o que acontece? Quando sai para fora, esquece. A palavra foi só para aquele momento. A palavra só para aquele instante. Quando sai dali, esqueceram da palavra. Aonde o inimigo ele vem, ele rouba a pessoa e joga a preocupação, joga os problemas, joga as dificuldades e a pessoa esquece. Ou simplesmente assim, a pessoa está dentro da igreja, como muitas vezes acontece, as pessoas às vezes estão lá com o celular, estão lá preocupados que o amigo vai responder, muitas vezes estão preocupados que está com sua volta. O que acontece? Não ouvem a palavra naquele momento, mas naquele momento só veio ouvir, entrou no coração, mas foi-se embora. Porque ela deixou cair no meio do caminho. Ela deixou cair na sua caminhada, na sua jornada. Ela se esqueceu. Caiu ao pé do caminho. Então, muitas vezes, você deixou de viver aquilo. É assim que muitas pessoas fazem. Naquele momento de ouvir a palavra, estar recebendo a palavra de Deus, o que acontece? A pessoa simplesmente, ela saiu dali, acabou. Foi só aquela empolgação. No dia a dia, vem sufocando, vem acabando. Vocês querem ver como vai nos mostrando? Aí vem, porém o que foi semeado em pedregais, o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em mesmo, antes é pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então o que acontece? Aonde cai em pedregais? Então você imagina você jogar uma semente no meio das pedras. Você acha que ela vai florescer? Você acha que ela vai dar fruto? Você acha que as coisas vão acontecer? Ela simplesmente rapidamente ela se acaba. Então por quê? Ela recebe com alegria, ouve com alegria, mas não tem raiz, não coloca no coração. É assim que muitos deixam de receber, porque recebe, ouve com alegria, sai até da igreja contente, feliz. Poxa, Deus falou comigo. Poxa, eu estou ouvindo uma palavra, está falando comigo. Quantas vezes nós ouvimos uma palavra? Amados, eu gosto de ouvir uma boa palavra. Eu gosto de receber uma boa palavra. Mas essa palavra que a gente ouve, temos que guardar no nosso coração. E muitas vezes essa palavra, ela é dura. Mas ela é dura de uma forma que vai entrar dentro do teu coração e vai ser eficaz na tua vida. Vai ter mudança na tua vida. E tem que entrar. Tem que florescer. Então nós vamos ver que o Senhor começou a falar para aquele povo todo. Começou a trazer uma mensagem para aquela multidão toda. E hoje não é diferente. Hoje nós falamos sobre essa palavra, trazemos essa palavra, e muitos estão da mesma maneira. Não mudou nada. E muitas vezes querem a diferença. Querem fazer a diferença, querem acontecer a diferença. Não vai acontecer se você não viver e se você não praticar essa palavra.
De repente pode falar assim, irmãos, meus amigos, mas eu já sei, já conheço. É assim que todo mundo faz. É assim que todo mundo continua fazendo. Sabe, amados? A importância de aprender a palavra. Aí ele vem aqui. O que foi semeado entre os espinhos e ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo é a sedução da riqueza, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então o que acontece? Aqui ele está falando, a pessoa ouve a palavra, mas tem cuidado com o quê? Com as coisas do mundo. Só vivem para as coisas do mundo. Só querem as coisas do mundo. Não querem aquilo que realmente é necessário ter na vida da pessoa. Amados, muitas vezes a pessoa se preocupa com tantas coisas do mundo que fica rico, sabe? Tem pessoas que vai para a igreja, vai para um lado e para o outro procurando o quê? Riquezas. E o Senhor nos ensina da seguinte maneira: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você tem que buscar primeiro o reino dos céus. E o resto Deus vai preparando. Deus vai fazendo. Mas não quer dizer que você vai ficar de braços cruzados. Vou ficar de braços cruzados para poder realmente alcançar as coisas. Não. Nós vamos à luta. Vamos trabalhar. Vamos correr atrás. É por isso que eu falo, quando se fala de lei da semeadura, plantar, parábola do semeador, fala nos ensinando que não basta simplesmente você querer investir. Se você não tiver sabedoria e entendimento para as coisas, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas irmãos, é por que eu vou chegar? Olha, se eu tenho um recurso, se eu tenho um financiamento, se eu tenho isso e aquilo hoje em dia que me dá condições de realmente ter a coisa, mas se você não entender do negócio, você não vai conquistar. Se você realmente souber trabalhar, você não vai conquistar nada. Você acha, vou pôr uma poupança e vai resolver. Não vai resolver o teu problema. Você tem que saber realmente, saber investir, saber trabalhar e conhecer aquilo que você quer realmente realizar e fazer em sua vida. Então é muito fácil de repente hoje eu chegar para você e falar assim: olha, Deus abençoe a tua vida, Deus vai mudar a tua vida, continue aí sentado, continue aí ouvindo, que tudo vai dar certo. Você vai ficar aí sentado e nada vai dar certo. Mas se eu falo para você a verdade, que você tem que ouvir, aprender a ouvir e aprender a ver as coisas de uma forma diferente, se você não vê dessa forma, a tua vida não vai mudar. Então não basta simplesmente fazer qualquer coisa. Aí ele vem aqui, sufocam a palavra e fica infrutífera, quer dizer, não vai ter fruto nenhum. Aí ele vem aqui, mas o que foi semeado em boa terra, e que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30, em boa terra. Em boa terra. Então, se você ouve a palavra, se você procura realmente ouvir uma boa palavra, jogar semente, realmente viver essa palavra, a tua vida vai mudar. Sabe? Eu creio nesse Deus que Ele tem promessa em nossa vida, num Deus que Ele faz com que as coisas aconteçam. E por mais que as coisas ao nosso redor eles mostram o que aí está, eu continuo acreditando que Deus Ele vai mudar a minha vida e a tua vida. Mas nós temos que crer, nós temos que acreditar, nós temos que fazer a nossa parte. Como aí está hoje nessa quarentena. Nós temos que ficar em nossa casa, nós temos que ficar aguardando o tempo certo. Mas eu estou perdendo, eu estou acontecendo isso, aquilo. Então, você ao sair, ao você se movimentar, ao você não estar conduzindo de acordo com o que estão falando,
Você está não simplesmente prejudicando você está prejudicando a muitos que estão à sua volta. Então, se você quer realmente alcançar alguma coisa nessa vida, você tem que primeiramente aprender o quê? A ouvir. Se quer fazer uma boa semeia, quer fazer uma boa semeadura, e plantar, e colher, e ser vitorioso, primeiramente aprende a ouvir. Ouvir a palavra, a conhecer a palavra, a procurar buscar em Deus o entendimento, a sabedoria. Ao abrir uma palavra, ao abrir realmente algum capítulo ou versículo, você está lendo, pede a Deus sabedoria para você poder entender e poder viver essa palavra. Tudo que aqui está, amados, está aí fora acontecendo. Hoje está dentro das igrejas acontecendo. E somente aqueles que realmente buscam, aqueles que realmente ouvem, aqueles que buscam a sabedoria do Senhor, é que vão alcançar. Dessa vida, não vamos levar nada. A tua riqueza, a tua fortuna, as tuas vestes, a tua casa, o teu carro, os seus negócios, o teu dinheiro, tudo que você tem vai ficar aqui. A única coisa que você vai levar nessa tua bagagem é tudo aquilo que você plantou. O que plantou de melhor. O que plantou realmente no dia a dia. No teu convívio, em todas as situações da tua vida. Tudo aquilo que você plantou. Isso você vai levar perante o Senhor. O de melhor. O que você fez de bom vai se colher. Então, eu quero chamar a atenção de vocês nessa tarde. Eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês venham cada vez mais aprender a semear. E semear não é simplesmente somente jogar semente. O semear é você ouvir. O semear é você buscar a presença de Deus na oração. Porque todo mundo tem tempo para ficar, de repente, 2, 3, 4 horas, às vezes, na frente de uma tela de um celular, do computador, muitas vezes, vendo as redes sociais, aquilo que é engraçado, porque o que é engraçado todo mundo está compartilhando. O que é de verdade, ninguém compartilha. Então é neste momento que você vai vendo as pessoas trocam grandes valores na sua vida. As pessoas acham graça em tudo. Qual é a graça que tem, muitas vezes, somente compartilhar aquilo que não presta? E vai dizer que simplesmente, somente, a pessoa às vezes fala assim, mas estou dentro da igreja, eu estou dentro da igreja, eu faço a minha parte. Sabe o que você faz mesmo? De repente você é um daqueles que clica. E muitas vezes você está me ouvindo, muitos estão me ouvindo, não querem ficar ouvindo. Não quero ouvir isso daí não, eu quero ouvir outra coisa. Eu quero ouvir aquele que fala assim, olha Deus tem promessa na tua vida, e a tua vida vai mudar, olha, vai isso, aquilo, vai querer ouvir isto, não vai querer ouvir a verdade. Mas por enquanto, o Senhor me dê graça para falar da verdade e trazer a vocês uma grande mudança, uma grande verdade na tua vida, para que você venha plantar e venha colher o de melhor, eu estarei falando para você. O aprender da palavra, o viver da palavra, o conhecer da palavra. Amados, ouvir, o ver. Olha, nós temos que ver, contemplar. Sabe? E quando falar as coisas que realmente vai edificar e nem que vai derrubar. Agora é a hora de você começar a plantar. Se você pensa que muitos pensam que estão ganhando vantagem. Que vantagem você está ganhando? Que vantagem vocês ganham?
Acha que nunca quer o que você faz de ruim não vai colher? Vai. Os casos você vai. Planta, vamos dizer, vou dar um exemplo para vocês, claro, que eu sempre falo dentro da igreja. Se você pegar milhos, pegar uns milhos, jogar numa boa terra, chegar lá, plantar esse milho, vai regar, ele vai crescer, vai nascer um pé, e dali vai nascer o quê? Espigas. E dentro dessa espiga tem o quê? Um monte de milho. Aí eu pergunto, o que você plantou, você vai colher como? É o lei da semeadura. É o plantar e o colher. Se você plantou alguns milhos, você vai colher espigas. Então é o momento, nós temos que fazer a reflexão. Nós temos que acordar para a realidade da nossa vida. Daquilo que é real. Daquilo que é verdadeiro. Nós temos que aprender a ouvir a palavra e poder trazer a palavra àqueles que necessitam, àqueles que precisam de uma boa palavra. E eu tenho certeza, amados, que de repente você pode achar que nada disso é importante, mas é muito importante na tua vida. E vai ser na tua vida algo que vai mudar muito. Por isso que eu trouxe essa pequena porção de estudo da palavra de Deus, para você entender. Isso é uma pequena porção, tem muita coisa a ser dita, tem muita coisa a ser ensinada somente nessa parábola. Somente nessa parábola. É por isso que o Senhor Jesus falava em parábola. Ele falava em parábola, para que as pessoas pudessem, aqueles que realmente pudessem, aqueles que iam entender e aqueles não entender, mas eram algo que real e verdadeiro. É coisa figurativa. Como aqui foi dito, é coisa figurativa, ilustrativa. Ele ilustrava as coisas, para que as pessoas procurassem e tivessem que entender o que Deus queria falar. Então, amados, tenha certeza de uma coisa. Vai semear. Procure semear sempre o de melhor para Deus. Semeie na tua vida algo diferente, algo que muda a tua vida, algo que transforme a tua vida. Seja um semeador, seja aquele que vai jogar uma semente em terra boa para mudar a tua história, porque eu creio nessa história da tua vida que vai mudar. A você que neste momento está me ouvindo, neste momento está me ouvindo, olha, não deixe de realmente estar buscando o Senhor. Sabe que muitas vezes a coisa acontece para nós pararmos um pouquinho, para estarmos ouvindo um pouco da palavra. Quantos e muitos poderiam estar dentro das igrejas e não estão. Então hoje de repente você fala assim, hoje eu queria buscar, mas você não pode buscar, porque hoje aí fora você não pode sair. Já pensou com a volta de Jesus? Já pensou com, de repente, amanhã, né? As pessoas não param para pensar nisso, né? Que de repente as igrejas começam a se fechar. Aonde você vai buscar? Aí fica uma pergunta. E a resposta, você mesmo pode começar a procurar na sua vida. Eu quero que essas palavras, esse pequeno estudo da palavra de Deus, venha estar entrando em sua vida nesta tarde. Ao cair dessa tarde, ao iniciar da noite que vai começar. É por isso que aqui estou, procurando trazer a vocês realmente uma palavra de verdade, uma palavra que vai mudar a sua vida em todo sentido, caminho e direção. Então, neste momento, amados, eu gostaria que vocês, compartilhassem esse vídeo, compartilhassem essa pequena porção de estudos, compartilhe na sua rede e deixe aqueles que realmente precisam ouvir a palavra e receber essa palavra para suas vidas mudar. Faça como você faz
com muitos vídeos que você recebe, que você muitas vezes de repente acha engraçado. Esse não é engraçado, esse é importante na vida das pessoas. Neste momento as pessoas podem estar refletindo tudo aquilo que precisa refletir, né? Então que neste momento, né, Deus possa abençoar a tua vida grandemente, né? Desse humilde Senhor que te fala com vocês, pastor José Luiz, diretamente da Igreja Evangélica Monte de Jerezim, né? Para vocês, coligados juntamente com a Convenção das Assembleias de Deus, da obra missionária, né? Da Conadion, juntamente com o seu servo, o apóstolo Milton, estamos aí fazendo um trabalho sério, um trabalho importante nas suas vidas. Então você é convidado, né, a participar. Então nesse período de quarentena estaremos aqui transmitindo ao vivo para vocês as palavras. E quinta-feira agora, presta atenção, quinta-feira agora, às 17 horas, às 5 horas da tarde, às 17 horas, 5 horas da tarde, estaremos de novo aqui, de volta aqui, trazendo o culto da vitória, a grande vitória da tua vida. Aí você vai ouvir uma palavra grandiosa de vitória. Você vai convidar teus amigos, convidar as pessoas. Eu tenho enviado um link para vocês, amados, para vocês compartilhem o link, compartilhem isso através do WhatsApp e tudo. Nos ajuda a levar a palavra a quem estou necessitando. Muitas vezes para você não é importante, mas para aquele que muitas vezes precisa ouvir uma palavra neste momento, será muito importante na sua vida. Então eu quero lhe agradecer já pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, grandiosamente, porque eu creio nessa vitória. Neste momento eu oro por vocês, para que Deus abençoe a cada um de vocês neste momento e dê vitória em nome de Jesus Cristo. Pai, neste momento eu oro por todos esses, meu Deus amado, que estão nos ouvindo, estão participando conosco ao vivo, Senhor. Pai amado, que nesta tarde, meu Pai, que eles venham plantar, meu Pai, e venham colher o de melhor, meu Pai, em suas vidas, Senhor. Não os deixe, não os abandone, Senhor. Seja com eles, meu Pai amado, nessa jornada, Senhor. Meu Deus, aonde eu tenho certeza que o Senhor há de fazer, meu Pai, a grande diferença. Dá sabedoria ao homem, aos cientistas, aos médicos, meu Deus amado, a esses, meu Pai, para ter, meu Pai, a sabedoria de trazer, meu Pai, a grande cura, meu Pai, dessa doença, meu Pai, que aí está, Senhor, que aí se torna-se presente, meu Pai amado. Meu Deus, opera, meu Pai, venha fazer uma grande obra por essa família, meu Pai, que está chorando, por essa família, meu Pai amado, que se encontra com esse problema, meu Pai, que o Senhor venha de encontro, Senhor, por esses que estão na rua, meu Pai, guarda essas vidas, Senhor, porque é o que te peço, meu Pai, neste momento, meu Pai, guarda a casa do teu povo, aí está aí, meu Pai amado, entra no lar deles agora e dê a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amados, que Deus abençoe. Quinta-feira, hora marcada com vocês, grande culto da vitória, grande virada, uma palavra linda Deus tem para vocês. Compartilhe, convide os seus amigos para estar ouvindo na quinta-feira às 17 horas, diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Monte de Jerezim, pastor José Luiz que te fala. Que Deus abençoe. Tenha um ótimo final de dia, uma ótima noite. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.